Glórias a Deus, boa noite a todos, envolvido nesse amor, nessa gratidão a Deus. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, amados irmãos, ainda que fisicamente distantes, mas na mesma fé, na mesma alegria. E lembrando você que tem nos acompanhado ao vivo, os nossos cultos, tanto de domingo como hoje às 18 horas, quinta-feira às 20 horas, e esses cultos e também o nosso Bíblia e Oração, depois estão sendo postados na nossa página lá no YouTube, e você também pode ser um instrumento nas mãos de Deus, compartilhando com outras pessoas a grade, de ministrações da palavra de Deus, que estão ali edificando vidas e fortalecendo-nos uns aos outros. Nós vamos meditar na boa palavra do Senhor, palavra essa que tem fortalecido as nossas vidas, sustentado os nossos corações, e é nessa mesma direção que nós iremos buscar a Deus, e certamente Ele vai tratar dos nossos corações por meio da sua palavra. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos nos colocar perante Ele, aquietando o nosso coração e sedentos, famintos, receber a sua preciosa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós nos alegramos nesta noite, Pai, diante do Senhor. Pai, quão maravilhoso é podermos abrir os nossos lábios, declarar a nossa gratidão ao Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, Pai, o Teu amor, a Tua misericórdia, o quão dependentes de Ti, gratos a Ti nós somos. Ó Senhor, Tu és conhecedor de todos os corações, de cada um de nós que estamos nesse dia cultuando e adorando ao Senhor. Pai, segundo a Tua graça e o Teu poder, a porção que o Senhor tem reservado para alimentar as nossas vidas nesta noite, para fortalecer os nossos corações, vem derramar abundantemente, Senhor, pela Tua palavra, interagindo o Teu Espírito Santo, ó Pai, movendo com poder as nossas vidas, ó Deus, ministrando aos nossos corações, cumprindo o Teu propósito, Pai, em cada um de nós, sobre nós que estamos neste momento ligados ao Senhor, e sobre tantos quantos ainda, Pai, tomarão conhecimento e serão ministrados por meio desta palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus. Assim, pois, nós te pedimos, e assim nós nos entregamos plenamente para sermos ministrados e alimentados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Vamos compartilhar da boa palavra do Senhor. Queridos, há um texto maravilhoso no livro de Provérbios, ali no capítulo 13, versículo 12, somente a parte A, que diz assim, que a esperança adiada faz desfalecer o coração. A esperança adiada, aquilo que nós esperamos e que demora-se a se cumprir, tem a tendência de fazer o nosso coração desfalecer, se enfraquecer, até mesmo adoecer. E buscando ao Senhor para estar ministrando a palavra, me veio esse sentimento no meu coração. Quantos corações que no tempo presente estão desfalecidos, desanimados, abatidos,
por algo que tem esperado, que tem buscado e tem demorado, tem tardado de se cumprir. Nesta noite, então, nós estaremos meditando sobre o seguinte tema: despertando os abatidos. Despertando os abatidos. E quem sabe você que está acompanhando esse culto está abatido, se encontra abatido, ou conhece alguém que está abatido, por estar esperando e buscando em Deus, e não está obtendo a resposta na mesma proporção que tanto deseja. É interessante que esta realidade faz parte da caminhada da fé, faz parte da trajetória, buscando, confiando, andando com Deus. Homens e mulheres da Bíblia vivenciaram isso, e hoje particularmente nós estaremos tratando da experiência vivida por um salmista, chamado Asaf, um servo de Deus que conduzia a adoração no tabernáculo do Senhor. Viveu momentos de aflição, quando ele buscava a Deus e não obtinha a resposta, e o seu coração se enfraqueceu. Abra sua Bíblia no Salmo de número 77. Salmo de número 77. Um salmo de Asaf. Asaf escreveu em torno de, se não me engano, 12 salmos. Salmo 50 e o salmo de 73 a 83 foram escritos por Asaf. E metade aproximadamente desses salmos, Asaf trata essa realidade, tanto no seu coração, como no coração do povo de Deus. Então o Salmo 77, a princípio estaremos lendo do versículo 1 até a parte A do versículo 10. Acompanhe a leitura do texto bíblico. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz, e Ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Lembrava-me de Deus e me perturbei, queixava-me e o meu espírito desfalecia. Sustentaste os meus olhos acordados, estou tão perturbado que não posso falar. Considerava os dias da antiguidade, os anos dos tempos antigos. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração, e o meu espírito esquadrinhou. E aí então ele vai fazer agora 5 perguntas que vinham continuamente ao seu coração, e ele vai dizer assim: rejeitará o Senhor para sempre, e não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua benignidade? Acabou-se já a promessa de geração em geração? Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou Ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse: isto é enfermidade minha. Olha a situação, o momento vivido pelo salmista, onde ele buscava a Deus intensamente. Ele sabia que Deus estava ouvindo a sua voz. Ele estava vivendo um momento de angústia, de anseios.
A palavra de Deus não deixa muito claro os detalhes do momento vivido por Asaf, mas aqui ele abre o seu coração para aquilo que estava acontecendo no seu interior, as angústias, os anseios, a ponto dele perder o sono. Ele fala aqui no versículo de número 4: sustentasse os meus olhos acordados. Havia uma perturbação no seu interior, havia perturbação e lhe faltava palavras. Quão ruim, quão difícil é viver momentos assim, de buscando em Deus. Note, era alguém que acreditava, que confiava em Deus, e isso não o impediu de passar por momentos assim, de aflição, de inquietação, de até mesmo uma certa confusão no seu coração. Por quê? Porque Deus tardava em respondê-lo, na mesma intensidade e dimensão em que ele aguardava. Quem sabe tem acontecido isso com você? Quem sabe você tem buscado a Deus e apresentado a Deus dia e noite, continuamente, as suas aflições, aquilo que aflige a sua alma. Quantas situações se desencadeiam assim nas nossas vidas? E Asaf estava vivendo este momento. Ele se recordava de tempos passados, momentos aonde as coisas iam bem na sua vida, momentos aonde Deus muitas vezes prontamente o ouvia e brevemente respondia a sua oração. Às vezes acontece isso comigo também, acontece com você. Há momentos em que parece que Deus está bem mais próximo de nós, no que diz respeito a nos responder às nossas orações. Porém, há momentos que parece que Ele está distante, parece que nós estamos clamando, falando, gemendo, e o Senhor está distante, indiferente. Asaf se recordava de momentos aonde Deus se manifestava, o socorro era mais prestes, o socorro vinha com mais rapidez. Ele se recorda disso, ele vai trazer a lembrança isso, e ao se lembrar disso, 5 perguntas vêm ao seu coração, e essas 5 perguntas, ao invés de erguê-lo do abatimento, parece que o empurra mais para baixo. Olha, vamos ver novamente os questionamentos do coração de Asaf. Quem sabe estes questionamentos, alguns deles ou todos eles, têm vindo ao seu coração. Primeira pergunta que Asaf faz: rejeitará o Senhor para sempre e não voltará a ser favorável? Ele estava se sentindo como se Deus estava o rejeitando, o deixando de lado, o ignorando. Ele diz: rejeitará o Senhor para sempre, Ele não voltará a ser favorável como lá atrás Ele foi comigo. Primeira pergunta. Segunda pergunta, Asaf vai dizer: cessou para sempre a sua benignidade? Acabou, Deus deixou de ser benigno, Deus deixou de estender a sua benignidade para com a minha vida? Era assim que ele estava se sentindo, ele estava rasgando o coração dele a Deus. Assim também é necessário que nós rasguemos o nosso coração ao Senhor. É necessário você rasgar o seu coração, colocar para fora aquilo que está te esmiuçando por dentro. Terceira pergunta que Asaf vai fazer: acabou-se já a promessa de geração em geração? Caducou a promessa acerca da fidelidade de Deus, acerca do cuidado dEle? Deus se esqueceu das suas promessas, Deus encerrou as suas promessas, elas não mais se cumprirão na minha vida. O que
aconteceu com as promessas de Deus? Houve um congelamento nelas, elas perderam a sua validade. Quarta pergunta: esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Por que ele faz essa pergunta? Porque ele estava sofrendo. Ele estava sofrendo. Ele estava se sentindo abatido, no chão, nocauteado pelos problemas, pelas aflições que ele estava enfrentando. E diante disso, diante dessa aparente falta de socorro de Deus, ele pergunta: esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Por quê? Porque quando a misericórdia de Deus se manifesta, juntamente com a manifestação da misericórdia, vem a mão de Deus estendida para levantar, vem o braço de Deus para socorrer, manifestando o seu poder, dissipando as trevas, removendo todo o mal, trazendo à superfície aquele que está se afogando nos seus problemas, nas suas angústias. E ele não via isso se cumprindo na sua vida. E diante do presente sofrimento e da ausência do socorro de Deus, ele pergunta: Deus deixou de ter misericórdia? E ele faz a quinta pergunta: encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? Será que eu fiz algo de errado que despertou a ira de Deus, a ponto dele fechar as entranhas da sua misericórdia sobre a minha vida? Acaso ele questionou: será que isso é uma manifestação da ira? Quem sabe um castigo de Deus sobre a minha vida? Essas 5 perguntas, quem sabe também não tem estado no seu coração. E aí Asaf chega à conclusão do estado real da sua alma. Ele vai dizer: e eu disse, como que dizendo, e eu compreendi, e olhando para dentro de mim, eu disse para mim mesmo: isto é enfermidade minha. O meu coração, a minha alma está enferma, enfraquecida, abatida. Como disse a princípio, outras pessoas, outros servos e servas de Deus, que assim andaram com ele, passaram por momentos assim. Jeremias foi um deles. Nós vemos lá no livro das Lamentações de Jeremias, olha, o nome do livro retrata a realidade que Jeremias estava vivendo, lamentações. E ali nós vemos Jeremias lamentando dos sofrimentos que estavam vindo sobre o povo de Deus, e que ele também estava passando por esses sofrimentos. É interessante que no capítulo 3, versículos 7 e 8, Jeremias ele vai dizer assim, que Deus o cercou com um muro, a ponto de impedi-lo, ele não pode sair, ele está cercado naquela situação, que não há uma saída para ele, ele se sente cercado. Ele diz: cercou-me Deus com uma sebe, com um muro. Ele diz: apertou ele as cadeias, os grilhões que me apreendem, pelo que quando eu clamo e grito, ele não me responde, ele exclui a minha oração. Aí lá no versículo 18 ele vai dizer assim, depois de lamentar, de colocar situações de como ele estava se sentindo, no versículo 18 vai dizer assim: então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. E do fundo da sua alma surge um clamor. Ele vai dizer assim: lembra-te da minha aflição, lembra-te das minhas lágrimas, lembra-se da amargura
E ele usa a figura do absinto e do fel, representando a amargura da sua alma. E ele complementa: porque disso se lembra a minha alma e se abate dentro de mim. O mesmo sentimento, a mesma percepção que Asaf viveu, Jeremias também viveu. E um outro personagem que eu quero aqui citar é Abraão, intitulado como o pai da fé, amigo de Deus. Houve um momento onde a promessa de Deus de dar um filho a ele, aos seus olhos estava demorando. E aí então ele se fecha dentro do seu coração e começa a lamentar e a queixar-se. E aí então Deus vem até ele: o que está acontecendo com você, Abraão? E aí ele vai dizer a Deus: Senhor, tu me prometeste um filho, o tempo está passando, isso não tem acontecido, os meus dias estão passando, eu estou envelhecendo, e quando eu olho para dentro da minha casa, eu não enxergo o cumprimento da tua promessa. Ao invés de ver o filho que tu me prometestes, eu olho para o meu servo, eu olho para o meu mordomo Eliezer, e ao meu pensamento, Senhor, é ele que vai ser o herdeiro, é o Damasceno Eliezer. Por quê? Porque eu não estou vendo o cumprimento da sua promessa. O coração de Abraão também passou por momentos de questionamentos assim. O coração de Abraão nesse momento também se enfraqueceu. E é interessante que Deus vai ao encontro de Abraão. Assim também como nesse dia, Deus que conhece os corações, Ele vem ao seu encontro, com um propósito de despertar a sua alma para uma realidade, para fazer você desviar o teu olhar da demora, porque essa percepção, assim como enfraqueceu o coração de Asaf, assim como enfraqueceu o coração de Jeremias, assim como enfraqueceu o coração de Abraão, assim quem sabe também tem enfraquecido o seu coração. E Deus que te ama, o Deus que tem te feito promessas, Ele vem ao teu encontro para despertar, para te levantar deste abatimento que você se encontra. É interessante que esse despertar inicia-se aqui no coração de Asaf, com um exercício que ele passa a fazer. Diante disso tudo que nós falamos até o versículo 10, a compreensão que ele diz: isso é enfermidade minha. E a partir do versículo 10, a parte B, esse sentimento passa a mudar, esta realidade começa a mudar dentro do coração, da alma de Asaf. É interessante que o mesmo exercício que Asaf faz, também Jeremias faz. E isso começa a partir da parte B do versículo 10, e vai dizer assim: mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. O que significa isso, essa expressão? Primeiro ele vai dizer: então vi eu que isso era enfermidade minha. Ele percebeu isso, e diante disso ele parte para uma outra decisão, de mudar o foco do seu olhar, de mudar a direção dos seus pensamentos. E aí então ele vai dizer assim: mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. O que significa isso? Ele diz assim: eu vou trazer aos meus pensamentos como
age, quem Ele é, quem é esse Deus a quem tenho eu buscado, como é o agir deste Deus. Assim também é interessante que lá nas Lamentações de Jeremias ele vai dizer assim: isso me recordarei e nisso pensarei. Há uma outra tradução que diz assim: trarei à minha memória aquilo que vai me dar esperança. Despertarei na minha mente, olharei numa direção que vai fazer com que a esperança, que já está desfalecendo, quem sabe já está somente fumegando no meu coração, que essa esperança volte a ter força, se impulsione dentro de mim. E ele diz: trarei à mente como é o agir das mãos de Deus. E Asaf, ele começa a dizer aqui, acompanha aí na sua Bíblia, como isso vai crescendo dentro do coração de Asaf. Como assim também isso vai estar crescendo no seu coração, se você se atentar e crer nesta palavra, é Deus falando com você. Versículo 11: eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Eu me lembrarei daquilo que o Senhor já realizou na minha vida. Essa semana eu estive conversando com uma irmã em Cristo. E ela estava muito angustiada por uma situação em que ela estava vivendo. Essa situação dessa pandemia, isso acabou acarretando uma situação muito complicada dentro do seu lar, da sua família, e toda uma carga veio sobre ela, angustiando a sua alma. E eu conversando com ela, percebendo isso, ela começou a falar, e as lágrimas começaram a correr dos seus olhos. Ela foi colocando para fora, e num determinado momento, aí vindo, eu me lembrei, relatei com ela, falei: minha irmã, houve um momento na sua vida lá atrás, aonde você estava numa UTI, com uma enfermidade que não se sabia de onde vinha, lutando para viver. Quem te socorreu naquele momento? Quem estendeu a mão na sua vida? Quem mudou aquele cativeiro? Quem curou você daquela enfermidade, surpreendendo os médicos? Quem operou com poder? Não foi o Senhor? Não foi Deus? O mesmo Deus que sustentou a sua vida no passado, quando não tinha mais jeito, quando nada mais fazia sentido. Esse mesmo Deus que te amparou no passado, Ele te ampara no presente. Ele é o mesmo Deus. Assim também você olhe para a sua própria vida. Olhe para o passado, da onde Deus te tirou, das muitas águas pelas quais você já passou, aonde parecia que não tinha mais jeito, você estava se afogando, e no momento certo, o Senhor manifestou o seu poder, resgatando a sua vida. Olha para o passado, momentos aonde você se encontrava, com seus pés enroscados, presos na lama, no lodo, onde você mal conseguia estar de pé, e você clamou ao Senhor, e Ele veio ao teu socorro, tirou os teus pés do lamaçal, daquele lodo em qual você não conseguia estar de pé, e firmou os seus pés numa rocha firme. Amados irmãos, é muito importante, em momentos assim, isso se torna um divisor de águas, nos recordarmos das destras do Senhor, das maravilhas que Deus já realizou. Asaf fez isso, e é importante que você siga esse exemplo. Continuando aqui, versículo de número 12,
além de se lembrar, ele vai meditar, ele vai gastar um tempo tratando nos detalhes, como Deus agiu de maneira gloriosa, como Deus abriu portas aonde não tinha, como Deus enviou o suprimento da onde você menos imaginava, como a mão de Deus se manifestou trazendo cura, como Ele realizou pouco poderosamente, quebrando cadeias. Ele vai dizer assim: meditarei também em todas as tuas obras, e falarei dos seus feitos. Amados irmãos, note que isso vai mudando a realidade dentro do nosso coração. Ele disse que ele ia meditar, e ao meditar, ele também iria proferir, ele iria dizer com seus lábios. É interessante o quão importante é isso. Há um momento na vida de Davi, onde ele abre a sua boca, diante de uma ameaça iminente de morte e destruição. Davi diz assim: eu não morrerei, mas viverei e anunciarei as grandes obras do Senhor. Ele colocou para fora a fé que estava dentro. Então assim também é importante você verbalizar, não como uma mera afirmação positiva, não, mas algo que está acontecendo dentro do seu coração, uma metamorfose, uma mudança de mente, uma mudança da modo de enxergar a situação. E aí ele diz: também falarei dos grandes feitos. E ele começa a dizer: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Olha a pergunta agora que muda. O mesmo homem que estava questionando se Deus havia se esquecido, se Deus não era mais misericordioso, olha agora a pergunta dele: quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Quem é Deus tão grande como o teu Deus, o Deus a quem você tem confiado? Ele é grandioso em suas obras, em seu poder, em seu amor, na imensidão do seu agir. Esse é o Deus a quem nós servimos, esse é o Deus a quem nós pertencemos, esse é o Deus o qual está escrito na palma das suas mãos o seu nome. A sua vida não está com um barco desgovernado ao léu, entregue a qualquer destino, não, as suas vidas estão nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Versículo 14: tu és o Deus que fazes maravilhas, tu fizeste notória a tua força entre os povos, com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e os filhos de José. Ele começa a recordar dos grandes feitos de Deus, e isso leva lá no momento quando Deus tirou Israel da escravidão do Egito, como Deus estendeu o seu braço poderoso. Versículo 11, ele vai dizer assim: as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram, os abismos também se abalaram, as nuvens lançaram água, os céus deram um som, as tuas flechas correram de uma para outra parte, a voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Ele mostra de maneira figurada o que acontece, como a mão de Deus, quando se levanta, abala todas as estruturas, visíveis e invisíveis, muralhas que nos cercam, prisões que nos apreendem, situações que parece que não tem jeito. Quando a boa mão de Deus se manifesta, tudo isso que parece ser tão forte se desfaz pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Olha o que ele diz agora no versículo 19 e no versículo 20: o teu caminho é no mar. Amados irmãos, que coisa gloriosa! Deus é aquele que abre um caminho no mar, as tuas veredas nas águas grandes. Nós vimos no começo desse culto
Nosso irmão Luiz, trazendo aqui na abertura esta realidade da presença de Jesus diante do mar bravio. Jesus andou por entre as águas, Jesus acalmou a tempestade, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Nós vamos ver aqui o salmista dizendo: o teu caminho é no mar, as tuas veredas nas águas grandes. Águas grandes aqui são águas tempestuosas, ondas gigantescas, movida pela força dos ventos. Os teus passos não são conhecidos. Que coisa gloriosa! Assim não fez Deus quando Ele abriu o mar vermelho. Parece que não tinha saída. E esse Deus é o Deus que abre o caminho no meio do mar. Esse Deus é o Deus que faz brotar água das rochas em pleno deserto. Esse é o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Esse é o Deus que faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que o amam, daqueles que o buscam, daqueles que são chamados segundo os propósitos dEle. E Ele tem um propósito em te chamar, em me chamar, em manifestar através da sua vida, na sua vida, as suas grandes obras. Essa situação é uma condição estabelecida, perfeita, para a manifestação da glória de Deus. Nada mais é de uma oportunidade. Deus não te abandonou, Ele não se esqueceu de você. Não! Há uma condição estabelecida para a manifestação da glória dEle, da graça dEle, do amor dEle para com a sua vida. O salmista depois vai completar dizendo: os teus passos não são conhecidos, são insondáveis. O modo como Deus opera, porque Ele não opera de maneira calculada, racional, não. O poder de Deus, a manifestação dEle, é além daquilo que o nosso pensamento alcança. Ele diz que Deus abriu o seu caminho no mar, e não foi conhecido os seus passos, mas foi notória a manifestação do seu poder. Versículo 20, ele vai complementar dizendo: guiaste o teu povo como a um rebanho. Olha o termo, guiar é dirigir, é conduzir. E Ele guia, não de longe, Ele guia de perto. Ele guia estando presente. Ele é aquele que o prometeu, que quando nós passássemos pelas águas, Ele estaria conosco. Os rios não nos submergeriam. Quando passássemos pelo fogo, Ele estaria no meio de nós. Sadraque, Mesaque e Abednego permaneceram fiéis e confiantes no Senhor. E lá na fornalha de fogo ardente, Deus estava com eles. A chama não ardeu sobre eles. Ao invés de estarem totalmente confusos, perdidos, desesperados, eles estavam passeando na fornalha e Deus estava com eles. Ele guia o seu povo como a um rebanho, porque Ele é o bom pastor. Aquele pastor que Davi cita no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele suprirá todas as minhas necessidades. O Senhor suprirá todas as suas necessidades. Ele é aquele que nos guia às águas tranquilas. É aquele que nos guia pelos pastos verdejantes. Ah, amados irmãos, é interessante que esse mesmo Deus, tratando dessa situação de despertar os que se encontram abatidos, fazendo-os mudar a direção do seu olhar, fazendo-os recordar de quem Ele é, como Ele opera.
Em Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 27, Deus usa o profeta Isaías para tratar com seu povo, fazendo a seguinte pergunta: por que dizes tu, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto diante do Senhor? Ou seja, Deus está distante do que está acontecendo comigo. O meu direito passa desapercebido diante do meu Deus. Aí o Senhor vai fazer agora para ele a pergunta: não sabes, não conheces, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fadiga? Não há como esquadrinhar os seus pensamentos. Ele dá força ao cansado, multiplica as forças àquele que não tem nenhum vigor. Eis que os jovens certamente cansarão, e os moços certamente cairão, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Por quê? Porque com eles está o Senhor, que renova as forças. Assim, nesse dia, o Senhor vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, despertando-nos, fazendo-nos recordar daquilo que Ele já fez, de quem Ele é. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, há um momento onde a palavra de Deus diz assim, e guarde isso no seu coração, ele diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Suas mãos estão cansadas? Já desfaleceu as suas forças? Suas mãos estão ao chão? Assim o Senhor diz: tornai a levantar as mãos cansadas, os joelhos vacilantes, trôpegos, sem força, e fazei veredas direitas, firmes para os vossos pés, para aquele que manqueja não venha a se desviar, para aquele que manqueja não venha a se desviar, mas fique firme, mas antes que venha ser sarado. É cura que o Senhor tem, é ânimo que o Senhor tem. Há um outro provérbio que diz assim: se te fizeres frouxo, fraco, no dia da tua angústia, pouca será a tua força, pouca será a reação, o poder de reação sobre você. Ele diz: se te fizeres de fraco, de frouxo. Ele não está falando que há uma força natural em mim e em você, mas ele está dizendo acerca da força maior que está disponível sobre a minha vida, sobre a sua vida, a força do poder de Deus. E essa força nós alcançamos confiando nela, nos entregando a ela. O texto de Isaías diz que aqueles que confiam na sua própria força natural, referindo-se aos jovens, aos moços, esses que confiam na sua própria força, certamente se cansarão, certamente cairão, se esgotarão, se prostrarão. Mas aqueles que esperam no Senhor têm as suas forças totalmente renovadas. E é isso que Deus, é a essa realidade que Deus te chama, que Deus me chama, para sermos despertados, para gerar dentro de nós uma mudança de mente, de compreensão das coisas. Deus não se esqueceu de você. Aquele texto inicial que nós lemos em Provérbios, que diz que o desejo demorado enfraquece o coração. Deus vem ao meu encontro para fortalecer o teu coração, para fortalecer o teu interior, para que você não desista, para que você continue
para que você se levanta, porque no momento oportuno, apto, em Deus, o desejo que se espera, ele vai chegar. E esse desejo, quando se cumpre, esse mesmo texto em Provérbio diz que ele é árvore de vida. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos deixar-nos ser envolvidos pelo seu poder, pelo seu Espírito. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos, coloque a mão no seu coração, olhe para dentro de você, reconheça a realidade, considere sim, mas não fique preso a isso, aos questionamentos. Antes, permita-se ser liberto, permita-se ser renovado pela presença de Deus, pela boa palavra de Deus ministrada ao seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero apresentar diante do Senhor a vida de cada um dos teus filhos, Deus. Cada coração, ó Pai, que neste momento permitiu-se ser envolvido pela tua palavra. Pai, cada coração, ó Deus, que até então encontrava-se confuso, encontrava-se queixoso, Deus, lamentando, Deus, chorando, Pai, angustiado, abatido, Senhor. Segundo a força do teu poder, vem trazendo ânimo, Senhor, vem despertando, sim, conforme a tua palavra. Espírito Santo vem movendo dentro de cada coração, no interior de cada um, Senhor, fazendo-os olhar, fazendo-os se recordar do grande amor do Deus Todo-Poderoso, do Senhor, do Criador dos confins da terra, aquele que não muda, aquele que não reduz em poder e em força, não, aquele que é o mesmo Deus Todo-Poderoso. Pai, que este coração, que esta mente seja renovada, ó Senhor, venha se recordar de quem Tu és, despertando, revigorando, ressuscitando a esperança no seu coração, dando a força necessária, Senhor, para se colocar de pé, para continuar caminhando, Senhor, erguendo as mãos que estavam cansadas, os joelhos trôpegos, venham receber a força, venham se colocar de pé, dando passos firmes, sendo fortalecidos, curados, restabelecidos, pelo teu poder, Senhor, pela tua graça. Opera, pois, assim, segundo o teu poder, segundo o teu amor, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Quão tremenda é a palavra de Deus, quão forte, incomparável Ele é. Daqui a pouco nós estaremos encerrando esse culto. Eu gostaria de dar um testemunho. Os irmãos que têm nos acompanhado nos cultos, tanto de quinta como de domingo, estava conosco sempre aqui o nosso irmão Márcio, obreiro da casa do Senhor, pregando principalmente de quinta-feira. E já há uns 15, 20 dias mais ou menos, né, Luiz? Que o irmão Márcio não tem estado mais conosco. E por que ele não estava mais conosco? Porque a sua esposa, a minha irmã Elaine, ela trabalhando na área da saúde, ela contraiu o Covid. Então ela precisou ficar reclusa em casa, no isolamento, não precisou ser internada, ainda que algumas vezes ela correu para o hospital, mas ela está bem, ela foi curada, a graça de Deus se manifestou,
ela está restabelecida. Amanhã ela já volta ao trabalho. O nosso irmão Márcio ficou esse tempo também lá em isolamento, né? Porque como estava junto com a sua esposa, nós tivemos que tomar esse cuidado também, dizer: Márcio, fique em casa. Mas está tudo bem com ela, com ele, com a Milena. E conversando com ela, ela falou assim: olha, dê esse testemunho lá na igreja, avisa para os irmãos que eu estou bem, louvado seja Deus por isso. Deus é fiel, Deus é poderoso. E eu gostaria de orar também nesse momento. Sabe, você conhece alguém da tua família que contraiu o Covid? Quem sabe você que está nos acompanhando nesse momento, está em isolamento, está nesse tratamento. Nós vamos orar. Há um familiar de uma das famílias da igreja, da irmã Paula, o irmão Bruno, que congrega numa igreja lá no Rio de Janeiro. Ele também está com essa enfermidade. Nós vamos orar por ele. Nosso irmão Ivanildo, o nosso baixista aqui da igreja, ele precisou ser internado com suspeita de estar com Covid. Vamos estar clamando. Então nós vamos levantar um clamor. Eu convido você a clamar por alguém que você conhece, alguém da tua família, ou que não seja tão próximo assim, mas que chegou ao teu conhecimento. Vamos clamar, vamos interceder, em nome do Senhor Jesus. Pai, neste momento, Deus, nós unimos as nossas forças, a nossa fé, para suplicar ao Senhor, para clamar ao Senhor, ó Deus, em favor de pessoas amadas, parentes, amigos, Deus, próximos, distantes, irmãos em Cristo, Pai. Neste momento, Pai, que o mundo está passando, Deus, por essa tempestade, por essa pandemia, Senhor, e que se encontra, Deus, enfermos, sendo tratados, Senhor, em casa, internado nos leitos de hospitais, quem sabe numa UTI, Senhor. Ah, meu Deus, estende a tua mão de poder. Ah, Senhor, vem curar. Ah, Senhor, vem restabelecer. Vem soprar do fôlego de vida, Pai, restabelecendo a saúde, Deus, curando, Deus. Oh, Pai amado, todos os sistemas, Deus amado, respiratório, Senhor. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, repreendendo essa enfermidade pelo poder, porque só Tu podes, Senhor, só Tu podes, ó Deus, e a despeito de toda e qualquer circunstância, Pai, nós confiamos no Senhor, porque em Ti não há variação, em Ti não há fraqueza, pelo contrário, há todo o poder. Por isso, Pai, estende a Tua mão e vá de encontro àquele que se encontra enfermo e cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, a nossa confiança está em Ti. Faz notório o Teu poder. Cura o Bruno, cura o Ivan, e assim como cada vida, Pai, que está sendo apresentada diante do trono da graça, por meio desse clamor, desta súplica, Pai, que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esse é o Deus que nos ama. Esse é o Deus fiel. Nós queremos lembrar também você acerca da contribuição por meio da sua oferta, do seu dízimo. Mais uma vez nós estaremos colocando ali no telão os dados bancários para que você voluntariamente possa contribuir. É interessante que no tempo dos apóstolos, ontem nós tivemos o culto dos pastores, e coube a mim ministrar sobre essa questão das ofertas, e eu trouxe um texto de um momento vivido pela igreja, lá em Atos dos Apóstolos,
quando uma grande fome foi profetizada por meio de um servo de Deus, isso se cumpriu, e as igrejas daquele tempo, elas se reuniram para enviar socorro àqueles que estavam necessitados. A igreja de Jerusalém, aquelas igrejas que estavam necessitadas, e eles se uniram e se envolveram generosamente em seus corações, e cada um conforme a sua possibilidade, não fazendo nenhum tipo de sacrifício, não, mas de boa vontade, contribuíram, de modo que houve provisão, e o nome do Senhor foi glorificado. Ou os irmãos receberam ajuda, a obra de Deus avançou. Assim também você continue a contribuir dentro das suas possibilidades, sem nenhum tipo de peso, não, mas com alegria. Está ali, não é bom apagar aqui, Edu? Pode apagar, acho que é melhor para o pessoal, não tem problema não. Se der alguma interferência aqui, a gente muda. Porque teve algumas pessoas que entraram em contato essa semana, pastor, não está dando para ver. Então aí você está vendo aí os dados bancários, aonde você pode voluntariamente, com alegria, contribuir com a obra do Senhor, em nome de Jesus, de modo que nós continuemos avançando, neste tempo de dificuldade, continuemos avançando, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de mais uma vez orar pela sua família, pelo seu trabalho, pela sua casa, independentemente se você vai ou não, se você está em condição ou não, independentemente disso, nós vamos orar, para que o Senhor assim abençoe, prospere a sua vida, dê saúde para você, para a sua família. Esses dias difíceis vão passar, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque mesmo diante de toda a tempestade, Ele é o mesmo Deus que cuida do seu povo, do seu rebanho. Ó Senhor, somos ovelhas do Teu pasto, Senhor, tem nos conduzido, ó Pai, ó Senhor Deus, aos pastos verdejantes. Ainda, Senhor Deus, que há momentos aonde passemos por desertos, por aparentes momentos de sequidão, todavia o Senhor não nos desampara. O Senhor continue a guardar, a prover os teus filhos, para assim venha abençoando, guardando cada lar. Pai querido, vem suprindo todas as necessidades. Pai amado, abre uma porta de emprego para aquele pai que porventura tenha, Deus, perdido o seu emprego nesta crise, Senhor. Vem abrindo portas, Deus, vem, ó Pai, suprindo, vem fazendo, Deus, brotar água em meio ao deserto, ó, vem suprindo, Deus, a necessidade de cada um dos teus filhos. Tu és o mesmo Deus, Tu és o mesmo Deus, por isso abençoa, Pai, cada lar, cada família, Senhor, que em tudo o Teu nome seja glorificado. Pai, nós Te louvamos, porque verdadeiramente em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Tu és o Deus fiel, Pai. Muito obrigado, Senhor, que assim, ó Pai, o Teu poder continue a se mostrar presente sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Assim, pois, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe, te fortaleça, que esta palavra, esse tempo que passamos juntos, você esteja já de pé, já tendo as suas forças renovadas. Estamos iniciando uma semana, e nós iremos avançar, crendo em Deus, nos alegrando nele, com expectativas dele em nosso coração, porque somos um povo que fomos chamados para andar, não segundo as vistas naturais dos nossos olhos, mas segundo a fé. Amém? Receba a bênção.
que o grande amor, o amor infinito, o amor excelso de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora, presente, libertadora, salvadora, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação, a companhia, a presença, o poder do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, fazendo-te triunfar sobre todas as coisas, sobre todas as lutas, porque nele somos mais do que vencedores. Amém. Que Deus te abençoe. Uma boa semana. Nessa semana estaremos juntos no nosso Bíblia e Oração, que está sendo postado lá no YouTube. E na quinta-feira estaremos ao vivo aqui, por esse canal no YouTube, no nosso culto, quinta-feira às 20 horas, em nome de Jesus, amém.